Maravilha! Vamos começar essa aula fazendo uma revisão sobre a aula de ontem? Ontem eu expliquei para vocês, né, toda a história da arquitetura gótica. A gente falou, em primeiro lugar, sobre a Idade Média, né? A gente viu todos os problemas que aconteceram na Idade Média, né? Foi um período que teve invasões bárbaras na Alta Idade Média, então o pessoal estava correndo ali dos bárbaros, né, para todo quanto é canto. A gente vai ter os vikings chegando na Inglaterra, né? Depois a gente vai ter o surgimento da arquitetura românica, né? A gente viu ali o exemplo da famosa Catedral de Pisa, na Itália, que tem aquela torre torta, né? Meio desproporcional ali, que a galera gosta de tirar foto. E aí falamos também sobre o surgimento da arquitetura islâmica. Afinal de contas, como eu disse para vocês, com o surgimento de uma nova fé, era necessário o surgimento de uma nova arquitetura para responder aos anseios daquela fé. E aí eu mostrei para vocês que tanto a arquitetura românica quanto a arquitetura islâmica vão ser duas grandes influências no gótico, tá? Eu mostrei isso para vocês e isso ficou, né, de uma maneira muito clara na aula de ontem. Eu mostrei para vocês ali o famoso caso da Mesquita de Córdoba, né, a grande Mesquita de Córdoba, que fica ali na Espanha. A Espanha e Portugal foram durante muito tempo aí, né, principalmente o sul desses dois países foram ali oprimidos, né, vamos dizer assim, pelos mouros, né. Os mouros invadiram o sul de Portugal, tanto é que algumas regiões ali de Portugal possuem nomes, né, que vêm do árabe, como por exemplo Algarve, né. Algarve é um nome árabe. Tá? Algumas palavras do português, né, têm essa origem árabe. Alface, alfarroba, algodão. São palavras de origem árabe que vêm desde essa época em que os mouros estiveram em Portugal. 430 pessoas, vamos bater 500 aí, meu povo. Compartilha que eu nem comecei a aula, só estou fazendo uma revisão de ontem. Então esse é o momento para vocês compartilharem. Ah, gripe, né? Tô com uma gripe aqui que minha nossa. Desde ontem, tá? Essa gripe decidiu me atacar no dia do curso, mas nada para a gente, né? A gente tá aqui igual uma pedra e nada vai derrubar. Pode estar com gripe, dor de garganta, dor de cabeça e vamos em frente. E aí o que acontece, pessoal? A gente compreendeu de uma maneira muito clara, eu acho que não existe dúvida na cabeça de ninguém aqui, que a arquitetura gótica vai beber dessas duas fontes, né? Vai beber do românico e vai beber do islã. Isso aconteceu por meio das cruzadas e também por mercadores que saíam dessas regiões do Oriente Médio, do norte da África, principalmente do Egito, e iriam ali fazer essas trocas de mercadorias, vender mercadorias nesses portos italianos. Então tem o porto de Veneza, tem o porto de Gênebra, enfim, vários portos ali que realmente fizeram muito sucesso nesse câmbio comercial entre os ocidentais e esse pessoal aí do Oriente Médio, principalmente esses islâmicos. Então, essas trocas começam a acontecer nas cruzadas, entre esses mercadores, e aí, inevitavelmente, a gente vai ter um choque cultural. E esse choque cultural foi muito positivo para o Ocidente. Por quê? Porque os medievais, eles vão absorver estas características, entender as suas necessidades locais e fazer com que essas características se adequem ao seu contexto. E não é isso que a arquitetura deveria fazer, né, pessoal? A arquitetura, querendo ou não, ela não é livre de influências, né? A gente está falando do Islã, que acabou influenciando o gótico, mas o Islã também foi influenciado por aquela arquitetura da Mesopotâmia, por aquela arquitetura da Pérsia, do Irã, né? Que existia ali no 4º, 5º, 6º século. Outro dia a gente pode falar sobre isso, mas enfim, hoje não tem tempo. E aquela arquitetura também foi influenciada, por sua vez, pelo Império Romano. Os romanos foram influenciados, por sua vez, pelos gregos. E os gregos, como diria o grande historiador de arte Ernest Gombrich, fizeram escola com os egípcios. Não é? Então, assim, nada é livre de influências nessa vida. Todos os estilos possuem a sua determinada influência, né? Ah, professor, mas e lá na Mesopotâmia, quando surgiu a arquitetura, aí beleza, meu cara, aí sim, né?
tudo bem. Se eu tô falando isso porque sempre tem essas pessoas chatas, né, nos comentários que... Ah, mas como é que esse professor tá falando, né, que não pode existir uma Arthur sem influência, sendo que quando o homem lá começou a se desenvolver lá, né, e sai ali das cavernas e etc, e começa a construir a sua Arthur, não tinha influência. É verdade, meu cara, é verdade, né? Você tá certo. Sempre tem essas pessoas, é inacreditável, né? Eu falo alguma coisa aqui, o fulano, não sei o que, mas não é bem assim, etc e tal. Aí você tem que dar toda uma volta e explicar que você não tá falando de uma maneira literal e etc e tal, né? Mas enfim, a gente não vai perder tempo hoje com esse tipo de pessoa. Então é isso, pessoal. É basicamente isso que eu queria dizer pra vocês. A gente chegou, depois que a gente estudou as influências no Abba Tsuge, a gente viu que o Abba Tsuge era essa pessoa simples, né? Que teve a felicidade de estudar, né, com o futuro rei dos francos, tá? Então, Luís VI estudou na mesma escola que o Abba Tsuge, eles vão fazer uma amizade, o Abba Tsuge acaba que vai se tornar conselheiro de Luís VI e depois, consequentemente, também de Luís VII. Acaba até sendo regente em algumas ocasiões quando esses reis eles estavam fora do reino, né? Então era um homem de muito poder e por isso ele falou, olha, seguinte, essa catedral aqui, essa abadia tá muito apertada, vamos fazer uma reforma aqui, vamos, enfim, demolir algumas coisas aqui, construir outras e criar um novo estilo, né? Esse estilo aí que eu já estou observando na literatura, eu já estou observando essas influências orientais, então vamos tentar fazer um bem bolado aqui, né? Pegar essas influências orientais, entender o que está acontecendo com o românico e botar um toque de criatividade. Foi isso que o Abba Tsuge fez, simplesmente isso, tá? E aí você tem, né, a maravilha do gótico no seu processo de nascimento. E aí você vai ter os medievais, né, realmente colocando toda a sua criatividade, toda a sua força nessas catedrais. E hoje eu vou começar a aula falando desses construtores. Quem foram os homens que construíram as catedrais góticas, né? Esses homens, eles merecem um espaço aqui, pessoal. Eles merecem um espaço aqui porque esses homens superaram todos os limites da engenharia de sua época. Esses homens construíram essas catedrais a partir de gerações e gerações. A Catedral de Colônia, por exemplo, foi concluída depois de 600 anos. Então aqui a gente tem pelo menos 8 ou 9 gerações de pessoas de uma mesma família, muitas vezes, construindo uma mesma catedral. Então imagina só, né, uma pessoa naquele contexto do medievo indo trabalhar e passando todos os dias na frente do canteiro de obra que aquela catedral estava sendo construída, né? E observando aqueles artesãos esculpindo uma determinada escultura. Né, e observando ali todo o trabalho manual que existia através dessas cordas, né, através dessas ferramentas que também foram construídas pelos medievais, né, todo esse processo aí de lapidação das pedras, né, todo esse processo de fabricação dos vitrais, onde você pegava ali esses pedaços de vidro, e aí você pegava o chumbo e ligava esses pedaços de vidro, e você pegava um estilete e fazia o desenho ali, né, nesses pedaços de vidro, e aí você vinha com determinadas pigmentações para trazer diferentes cores, e aquelas pessoas passando na frente dessas catedrais, né, aquelas crianças, todos os dias vendo essas pessoas trabalharem de uma maneira incansável, né? E por que essas pessoas elas eram incansáveis nisso que elas faziam? Primeiro porque elas precisavam de um trabalho, né? Isso é óbvio. Mas principalmente porque elas sabiam que elas estavam construindo um templo para uma divindade, né? Elas sabiam que elas estavam construindo uma habitação para Deus. Então essa era uma motivação muito forte para aquela época, né? Vale dizer que, enfim, dentro daquele contexto do medievo, a religião era muito forte, né? Era quase uma teocracia ali, né? O que acontecia nesse período da Idade Média. Então, assim, o pessoal tinha a religião ali no centro da sua vida. E quando a gente fala de religião aqui, a gente está falando, obviamente, do cristianismo, né, pessoal? Então, é importante você entender esse contexto, porque a partir, né, dessa compreensão do contexto, você consegue compreender melhor as motivações dessas pessoas, tá bom? Então é isso. Essa foi uma pequena revisão
da aula que nós tivemos ontem, né? Respondi algumas perguntas lá no meu Instagram, ainda tem algumas perguntas lá que eu preciso responder. Mas assim como eu fiz ontem, no final da aula de hoje eu vou abrir uma caixinha e qualquer dúvida que você tiver na aula de hoje você pode perguntar lá nessa caixinha. Maravilha, pessoal? 100%? Então é isso, tá? Eu mandei um material complementar também nos grupos de WhatsApp nessa tarde, como prometido, né? E aí tem sempre uma galera me pedindo, né? Desde de manhã, o nego acordou ali 6 horas, 5 e meia da manhã, professor, cadê o material complementar, né? Cadê o material complementar? Porque você falou que você ia mandar hoje, você falou que você ia mandar no dia seguinte, etc. Calma, pessoal. O material complementar vai ser mandado toda tarde, tá bom? Relaxa. Fiquem tranquilos aí que tudo vai acontecer no seu determinado tempo, tá? Não adianta você querer apressar, não adianta mandar mensagem lá no WhatsApp, nada disso porque eu não vou responder, a equipe também não vai responder porque a gente tem muito mais coisa para fazer, tá? Do que ficar aí atendendo aí o ansioso, eu também sou ansioso, né? Eu também tenho problemas com ansiedade, mas vamos com calma aí, tá bom? Relaxa que o material vai ser enviado, as coisas vão andar tudo de acordo se você fizer tudo que está sendo dito aqui. Maravilha? Então é isso. Então vamos lá, essa gripe tá me matando hoje, mas sigamos. Vamos lá começar a nossa aula de número 2. Quem foram os homens que construíram as catedrais góticas? O que a gente pode falar sobre essas pessoas, sobre esses construtores? Será que existem muitos relatos, né, de quem foram os grandes arquitetos desse período? Como que funcionava ali a organização no canteiro de obras, né? Quais eram os materiais que eles utilizavam? De que maneira eles projetavam, né? Existia um projeto feito no papel, como a gente tem hoje, ou eles simplesmente iam ali por intuição? Essas são algumas perguntas que a gente vai tentar responder aqui hoje, tá, pessoal? Dentro do tempo que a gente tem. Bom, primeira coisa. Quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando de um período que ainda não existem, né, universidades consolidadas. As universidades elas estão começando. Então, a ideia de uma formação acadêmica para ser um arquiteto na Idade Média é algo anacrônico, tá? Isso não existia na época. Então, o primeiro ponto aqui que a gente já pode estabelecer é que não existia uma formação de arquitetura, tá? Nessa época. Os grandes arquitetos desse período, eles aprendiam tudo na prática, né? É arquiteto raiz mesmo, né? O cara chegava lá no canteiro de obra quando era criança, começava a olhar os peões trabalhar lá, né? E aí os caras davam os trabalhos mais pesados, o moleque pegava pedra e etc. E ia aprendendo, né? Esse era o contexto raiz da época e para mim deveria ser assim até hoje, né? A galera tá muito mole hoje em dia. Reclama de tudo, né? Você pega um estudante de arquitetura hoje, né? É sustentado pelos pais. Tá lá no centro de São Paulo, sendo pago lá pelos pais, num apartamento lá no centro de São Paulo. Aí quando tá chovendo, né? Tem que chamar um Uber, porque senão ele não vai estudar e etc e tal. Aí chega lá na escola, né? Usar prancheta, aquelas pranchetas para fazer desenho à mão, jamais, né? Tem que comprar um notebook de 30 mil reais. Porque senão eu não vou conseguir projetar aqui, o AutoCAD vai dar um fatal error, etc, e eu não vou conseguir fazer minhas coisas, né? Então, o pessoal reclama de tudo hoje em dia, né? Parece que nunca está satisfeito com nada. Sendo que naquela época, um moleque de 13, 14 anos já estava pegando pedra e carregando essas pedras, né? E ajudando ali membros da sua família para construir essas catedrais, tá? Então a vida era difícil, tempos difíceis fazem homens fortes, não é verdade? Mas enfim, não vou entrar em outro desabafo aqui não, como eu entrei na aula passada, né, pra gente não perder muito tempo. Então é o seguinte, o povo era raiz mesmo nessa época, tá? Como é que funcionava a formação, então, já que não existia um curso formal de arquitetura, ou de engenharia, ou de design, ou em técnico de edificação, qualquer coisa nesse sentido? Com cerca de 13 ou 14 anos, esses adolescentes, eles já começavam a trabalhar no canteiro de obras, tá? Eles já começavam a trabalhar nessas catedrais, fazendo assim os serviços ali mais básicos, né? Os serviços mais pesados até em algumas ocasiões, porque querendo ou não, serviços pesados você não precisa pensar muito, né? Você simplesmente faz, e é basicamente isso.
Então, esse jovem começava ali a aprender normalmente com um membro da sua família, né? Às vezes ele tinha um tio, um pai, ou um avô, ou um amigo que já trabalhava nas catedrais e que já era mais experiente, que convidava, né, aquele jovem ali, que era chamado de aprendiz, tá? Para realmente começar ali a aprender as coisas mais básicas ali do ofício, do métier de construção, né? Do métier ali de construtor. Esse jovem ia aprendendo, né? E ele ficava ali cerca de 6, 7 anos como aprendiz. Depois disso, quando ele chegava ali nos 20, 21, 22, ele já tinha, vamos colocar assim, o título de construtor, né? Ele já estava ali num nível acima do aprendiz, né? Ou seja, ele já conseguia trabalhar numa obra sem ficar, né, precisando ali de, vamos colocar assim, de muito apoio, né, por parte daqueles que estão acima na hierarquia. Então já é um jovem que consegue trabalhar sozinho, né? Já é um jovem que inclusive consegue ensinar um aprendiz, tá? Então já temos aqui um avanço, né, nesse momento. A gente pode dizer que ele chegava numa fase ali de construtor, de pedreiro, vamos colocar assim, trazendo para os termos contemporâneos, né? Ele saía de aprendiz e chegava a pedreiro. E aí, depois de um tempo como pedreiro, né, ele já começava a ganhar uma independência depois dos anos, né? Ia trabalhando mais, ganhando mais responsabilidades, aprendendo através de experiências, né? Muito do aprendizado dessas pessoas nessa época era através de tentativa e erro, não é verdade? Então você tentava de uma forma, dava errado, a catedral desmoronava, né? Como foi o caso de Beauvais, que a gente viu ontem, né? O desmoronamento da catedral de Beauvais. E aí você aprendia, você se desenvolvia como profissional. Então, para você sair do nível de construtor até você chegar nesse nível de mestre de obras, de arquiteto, né? O mestre de obras nessa época aqui do medievo era o grande arquiteto. Tá? Era o responsável por coordenar realmente a construção, né? O responsável por, inclusive, em muitas ocasiões, fazer o recrutamento de pessoas, né? O recrutamento de construtores, de pedreiros, de aprendizes, tá? Então tinha todo ali uma coordenação, né, por parte do mestre de obras, do chamado arquiteto medieval, que chegava aí nesse posto hierárquico, tá? Então a gente pode dividir o arquiteto medieval, né, e toda a profissão, né, relacionada à construção nessas três fases. Você vai ter o aprendiz, que começa aos 13, 14 anos, depois ele vai se desenvolver. Nos 20, 21, 22 ele já chegava nesse período de construtor, né, já tinha ali uma experiência como pedreiro, então já conseguia se desenvolver melhor sozinho. E depois de 10, mais uns 10, 15 anos ali trabalhando muito, e se desenvolvendo através de tentativa e erro, através de experiência, ele chegava no topo, que era o mestre de obras. E esse mestre de obras realmente era o arquiteto. Muitas vezes ele tinha conhecimento de geometria, de matemática, né? E aí ele conseguia trabalhar os desenhos, tá bom? Então essa é as três, vamos colocar assim, as três fases, né, de toda pessoa que trabalhava na construção das catedrais nesse período. Por que existem pouquíssimos relatos de plantas, de cortes, de elevações, de desenhos arquitetônicos das catedrais? São pouquíssimos os que existem, né? Eu não sei se já pararam para pensar nisso, mas existe um ou outro rabisco da Catedral de Colônia, né, em algum museu. Existe um ou outro desenho também em algumas partes superiores, muitas vezes nas catedrais, né, onde, querendo ou não, ali eles escreviam uma ou outra coisa ali na madeira e etc. Então isso acabou sendo preservado. Mas, assim, um desenho autêntico, sabe? Um desenho que realmente, olha, aqui está um desenho arquitetônico, uma planta, um corte, uma elevação de uma catedral gótica, como realmente era desenvolvido naquela época. É muito raro, tá? Existem pouquíssimos exemplares. E eu vou apresentar para vocês aqui duas razões que explicam esse fato. Por que não existem desenhos arquitetônicos das catedrais góticas, tá? Em primeiro lugar, em muitas ocasiões eles faziam esses desenhos, né, os desenhos das plantas, do próprio projeto arquitetônico, eles faziam esses desenhos no gesso. E aí, uma vez que a catedral era terminada, uma vez que a catedral era concluída, eles raspavam esse gesso para utilizar a mesma superfície.
Então, todo aquele desenho que foi feito era automaticamente, como eu posso dizer, era automaticamente eliminado, né? Era automaticamente apagado para você usar novamente aquela superfície de gesso para trabalhar ali um outro desenho, tá? Então, essa é uma das razões aí que explica, né, a falta de, vamos colocar assim, de documentação arquitetônica desse período. O segundo ponto é o seguinte, e esse é um ponto muito interessante, né? Eu acho que agora vocês precisam fazer algumas anotações aqui. Essa é uma coisa até meio tenebrosa, né? Que é a seguinte, pessoal. Existiam grupos de pedreiros, existiam grupos de tecelãos, né? Existiam grupos de artesãos, pessoas que trabalhavam todas as partes da catedral, eles se organizavam em grupos. Então eram espécies assim de sociedades, tá? Sociedades de pedreiros, sociedades de arquitetos ali, etc. Essas sociedades, elas mantinham segredos. Existia na Idade Média uma ideia de guardar segredo para que o teu inimigo não saiba as suas técnicas construtivas. Existia muito isso na Idade Média, muito mesmo, sabe? Existia uma rivalidade ali muito forte entre as cidades francesas, entre as sociedades de pedreiros e construtores e arquitetos. Então, mesmo que o desenho fosse feito em um papel ou em um tecido, em muitas ocasiões ele era queimado depois que a catedral foi concluída para que as pessoas jamais descubram ali a forma que determinada cidade, determinada associação de pedreiro realmente construiu aquela igreja, aquela catedral, tá? Para provar isso para vocês, eu vou falar de um caso aqui, tá? Eu acho que ninguém aqui dessas mais de 500 pessoas que tá aqui ao vivo sabe desse caso. E você não vai aprender isso na universidade, né? Porque tudo que a gente vê na universidade é superficial. Esse é um caso interessante, né? Que mostra realmente essa questão de segredo, esse mistério, né? Vamos colocar assim, essa coisa assim meio que sublime, né? Que existia dentro dessas associações. Uma vez, um bispo da cidade de Utrecht, na Holanda, ele estava ali no canteiro de obra, ali tranquilo e etc e tal, e ele decidiu conversar com o filho do arquiteto que estava fazendo aquele projeto. E o filho do arquiteto contou para esse bispo como ele fez a fundação de maneira a não permitir que a água entrasse na fundação, né? Como ele conseguiu ali fazer uma fundação impermeável, né? Então você tem lá o líder, né, o arquiteto, o líder dessa associação de pedreiros, e aí você tinha o filho dele, e o filho dele acabou conversando com esse bispo e revelando os segredos de como construir uma fundação sem permitir que a água entre na fundação. Então naquele momento o bispo começou a saber desse segredo, né? E coitado, talvez ele não tinha nenhuma intenção de comentar esse segredo para ninguém, etc. Ou talvez tinha, né? Ou talvez ele recebeu uma boa grana para contar esse segredo aí para outras associações de pedreiros. E aí o que acontece é o seguinte, esse bispo de Utrecht, né, dessa cidade de Utrecht na Holanda, vai ser assassinado em 1099, justamente porque ele soube desse segredo. Então, era muito mais interessante do ponto de vista dessas associações matar o bispo, matar a pessoa que soube desse segredo, do que permitir que ela vá e conte esse segredo para outras associações, para outros arquitetos e para outros ali diretórios, né? Então olha esse caso para vocês entenderem, né, como era sério o negócio. Depois vocês podem pesquisar aí, Conrad, o bispo, né, de Utrecht, né? Em inglês vocês vão achar de uma maneira mais fácil, né? Só se vocês colocarem Conrad, Bishop of Utrecht, Netherlands. Vocês vão encontrar o caso desse bispo aí que foi assassinado justamente porque ele soube o segredo de como construir uma fundação sem permitir que a água entre dentro dessa fundação. O negócio era feio, meus amigos, o negócio era feio. Entendeu? Você não poderia construir ali, né, absolutamente nada assim, e ao mesmo tempo permitir que determinada pessoa estivesse ali, talvez de espião e etc e tal. O negócio era feio, tinha várias mortes, né? Esse é apenas um caso de vários que teve. De vários, tá? Então é uma máfia, né? Eu acho que a melhor palavra que define, sem nenhum tipo de anacronismo aqui, né? Eu tô
tendo liberdade aqui para usar isso sem nenhum tipo de preocupação com anacronismo, mas a máfia medieval realmente existia, tá? Existia uma máfia ali que era perigosíssimo você se meter com essa máfia, né? Às vezes você acabava sabendo de segredos sem você perceber, e aí justamente porque você sabia desses segredos, meu amigo, era morte, né? Então, pobre bispo, né, acabou aí sendo morto porque ele foi curioso demais, tá? Então é isso. Eu acho que sobre os arquitetos do medievo, né, sobre o processo de construção do medievo, acho que seria basicamente isso. Tudo que eu falei para vocês tá nessa obra do John Harvey, chamada The Medieval Architect, tá? John Harvey, para vocês terem uma ideia, presta atenção nisso que eu vou falar aqui agora, né? Ontem tinha uma menina aqui, eu não sei como é que era o nome dela, que ela não gostou, né, que eu falei que as universidades, elas não ensinam absolutamente nada de maneira aprofundada. E eu repito aqui, as universidades, elas estão absolutamente fracassadas no ensino de história da arquitetura, tá? E eu falo isso com 7 anos de experiência, lidando com alunos, né, diversos alunos de diversas partes do Brasil, alunos que estudaram em federal, em estadual, em universidades particulares. O ensino de história da arquitetura está, sim, defasado. Tá? Está assim defasado, não existe um aprofundamento. E esse aprofundamento que eu estou falando, às vezes não é nem porque o professor ele não tem determinado conhecimento, né? Porque talvez ele tenha ali o conhecimento, mas ele não consegue se aprofundar em determinados temas nesse período de 3 anos, tá? Onde ele tem ali muitas vezes 2 horas por semana, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, existe a questão aqui relacionada à falta de conhecimento dos professores, sim, existe. Existe a questão relacionada aqui ao tempo de universidade que você aprende história da arquitetura, que também é um outro problema, tá? E existe um outro grande problema que é o seguinte, muitas traduções, tá? Elas jamais vão chegar ao português. John Harvey, presta atenção nisso aqui, pessoal. John Harvey é o historiador de arquitetura inglês mais conhecido da Inglaterra. É um dos maiores medievalistas do pós-guerra, tá? John Harvey nunca foi traduzido para o português, nunca. Então como é que é possível que uma obra clássica dessa aqui, da literatura inglesa, né, que fala de arquitetura medieval, da arquitetura gótica, nessa obra aqui ele fala tudo sobre como era a vida do arquiteto, do artesão e do pedreiro medieval, ele fala de salário, ele fala de absolutamente tudo aqui, né, como que era a vida desse arquiteto, desse artesão. E essa obra aqui, apesar de ser um clássico da arquitetura gótica, apesar de ser uma obra de um grande historiador de arquitetura britânico, ela jamais foi traduzida, e vou dizer para vocês, jamais vai ser traduzida. Então, assim, é problemático isso, é problemático. E felizmente eu tive acesso a esse tipo de literatura porque eu tive a sorte na minha vida de, há 6 anos atrás, me mudar para Londres, começar minha vida aqui, me desenvolver, e acabou que a gente vai tendo contato com uma outra pessoa que vai ajudando, que vai indicando, né, um professor, um amigo, enfim, algum grande estudioso, eu vou numa palestra, né, e etc e tal, a gente acaba tendo esse contato com esse tipo de literatura. Então, é basicamente isso que eu queria dizer para vocês sobre essa questão aí do arquiteto medieval, né, do pedreiro medieval, do construtor medieval, né? A Ana, né? A Ana tá falando o seguinte, de novo isso, queria saber quais faculdades que você já deu aula para você fazer essa afirmação. É você mesmo, Ana, que eu tô falando, tá? É você mesmo que estava aqui ontem falando e etc. Ai, não sei o que, e aí, se é aquilo. Veja, Ana, é um ponto de vista muito bem baseado, tá? Porque eu conheço estudantes de arquitetura por todo o Brasil, né? Então já tô há 7 anos lidando com esses estudantes, tá? Então, é basicamente esse ponto de vista. Se você acredita assim, tudo bem, não tem problema, né? Mas eu vejo dessa forma, tá? Eu vejo dessa forma justamente por esses 3 pontos que eu citei aqui. Mas se você teve uma excelente educação na sua universidade, maravilha, se você está satisfeita, né? Maravilha mesmo. Mas é sempre importante a gente estar se atualizando, né? Como você está aqui nesse curso agora, sempre tem algo novo para ser aprendido, né? E sempre tem alguma coisa nova para ser estudada, né? A verdade é que a gente nunca deve parar de aprender, independentemente do nosso background no que diz respeito à história da arquitetura, à própria universidade, etc. Aquilo que faz a diferença na nossa vida realmente é o estudo pessoal, sabe? Para ser bem sincero, eu não devo nada à minha universidade no que diz respeito à história da arquitetura.
Eu acho que foi muito raso aquilo que eu aprendi de história da arquitetura. Infelizmente isso também acontece com outras universidades, então é basicamente isso, tá? Então é isso. Vamos seguir? Vamos seguir. Já indiquei o livro de ontem para vocês, né? Não sei se vocês anotaram. Qual que é o livro de ontem? Stealing from the Saracens, né? How Islamic Architecture Shaped Europe, da Diana Dark. Que inclusive eu conheci uma palestra aqui em Londres, né? O John Harvey ele já morreu, mas é um dos grandes medievalistas desse período, tá? É um arquiteto fenomenal, um grande historiador de arquitetura que, se possível, se vocês conseguirem encontrar alguma coisa em PDF no inglês, eu acho que vale muito a pena vocês lerem o John Harvey como complemento desse curso aqui. Tá bom, maravilha? Então é isso, pessoal. Vamos falar agora sobre a parte interna da Catedral Gótica, tá? Vamos seguir aqui para a gente falar basicamente sobre esses elementos internos, né? Todas as partes significativas aqui que a gente precisa compreender, as partes simbólicas e as partes técnicas também. O que eu disse para vocês aqui depois dessa aula aqui, eu acho que vocês vão conseguir usufruir muito melhor de uma catedral, né? Sempre quando vocês tiverem a oportunidade de visitar uma catedral, seja em Paris, na França, na Inglaterra, na Alemanha, eu acho que depois de compreender aqui esses elementos apresentados na aula de hoje, eu acho que a visita vai melhorar bastante. Aqui minha taça medieval, né? Deixa eu beber aqui um pouco de água, um pouco dessa porção mágica aqui pra gente seguir. Muito bem. Vamos começar então com o nártex, pessoal. O nártex, vamos começar de baixo para cima, tá? Como se a gente estivesse realmente entrando na catedral. O nártex é como se fosse o pórtico de entrada, tá? Simples assim. Daí do lado do nártex a gente consegue ver esses elementos em azul, que são as torres sineiras, né? É uma característica muito marcante das catedrais góticas, são as torres sineiras. Na arquitetura islâmica existe o minarete, né, que convida os fiéis à oração. Aqui na arquitetura cristã, na arquitetura gótica, a gente vai ter essas torres sineiras que também têm esse mesmo propósito. Convidar os fiéis para a missa, né, no domingo de manhã, no sábado à tarde, ou enfim, seja lá qual for o horário da missa. Né? No momento que tocava o sino ali, o pessoal sabia que estava acontecendo ali alguma celebração, ou talvez até uma tipo de estratégia ali para ajudar as pessoas a entender o horário do dia, né? Até hoje isso acontece aqui em Londres, o Big Ben, por exemplo, aqui de Londres, do Parlamento Britânico, ele toca, né, de meia hora, se eu não me engano, e de uma em uma hora, alguma coisa nesse sentido, tá? Então tá, nártex, que é simplesmente o pórtico de entrada, né? Em azul, as duas torres sineiras, né? Os campanários. E aí, depois que a gente passa pelo nártex, a gente chega na nave central. E a nave central é essa parte longitudinal, é esse caminho, né, que leva até o altar. Então, na nave central é justamente o local onde os fiéis eles se sentavam para assistir à missa. Então, a nave central é sim uma das partes mais importantes do interior de uma catedral, onde as pessoas se sentavam, onde elas se sentiam ali à vontade, né, para compreender tudo que iria acontecer ali no decorrer da celebração. Do lado ali da nave central, a gente tem esses elementos em azul claro, que são as naves laterais, tá? Então você tem a nave central, onde o pessoal se assenta, e aí nas naves laterais, normalmente nas paredes das naves laterais, até hoje nas catedrais góticas, a gente consegue ver em primeiro lugar muitos vitrais, em segundo lugar muitas pinturas representando a vida do Cristo, né? Então, por exemplo, ali no começo você vai ter Cristo nascendo da Virgem, e aí conforme você vai avançando e caminhando pela nave lateral e fazendo toda a volta, você vai compreendendo ali a vida de Cristo, né? Aquilo que ele passou, o batismo dele, os milagres, a sua morte, a sua ressurreição. Muitas vezes a história até continua com Atos dos Apóstolos, né? Então, normalmente a gente tinha bastante pintura, bastante escultura, vitrais, né? Bastante vitrais realmente nessas naves laterais aí, tá bom? Principalmente na parte superior, né? Não no pavimento térreo, quando a gente fala de vitrais. Pinturas, elas ficavam justamente nas paredes ali do térreo, tá?
Aí a gente chega no transepto. Eu já expliquei o que é o transepto para vocês ontem, né? Já expliquei o que é o transepto. É esse elemento que corta a nave central de maneira transversal e aí dá à planta baixa esse formato de cruz latina. E aqui já tem um símbolo, né, pessoal, que assim, ele já é muito evidente, né? Nós temos aqui na planta baixa da catedral, de várias catedrais góticas, o formato de uma cruz latina, porque foi através de uma cruz que o Cristo morreu, né? E deu a vida por todas as pessoas que, enfim, acreditam no Cristo, né, como nosso Senhor e Salvador. Eu sou uma dessas pessoas, né? Se tiver um ateu aqui, que me desculpe, né? Brincadeira. Mas a verdade é que acho que no Brasil hoje, pelo menos, sei lá, uns 80, 85% das pessoas são cristãs no Brasil, né? Então, independentemente se você é protestante ou católico, ou espírita, ou sei lá o quê, né? O que a gente vê aqui é um símbolo da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? A gente vê aqui a cruz, né? De uma maneira muito evidente. Cristo, né? Talvez eu esteja falando aqui para algum ET, mas Cristo ele vai passar por esse processo de morte e ressurreição na mão dos romanos, né? Os judeus vão entregar Cristo Jesus, etc. Vai ser morto ali no Calvário, depois vai ressuscitar, depois de 3 dias, né? E aí você começa a história de Atos dos Apóstolos, Igreja Primitiva e por aí vai. Né? Mas esse é um símbolo muito forte das catedrais góticas. A cruz latina na planta baixa. O Abad Suger vai ser o gênio, né, que vai vir com essa ideia no momento em que ele coloca o transepto cortando a nave central. Tá? E aí tem uma coisa. Entre o transepto e a nave central, a gente tem a cruzaria, que é esse verde mais escuro, que é muito simples de entender. A cruzaria é justamente o local de intersecção entre o transepto e a nave central. Tá? E é justamente na cruzaria que você vai ter, né, a subida daquela grande agulha, tá? Que traz essa sensação de verticalidade em muitas dessas catedrais europeias, tá bom? Então, aqui vocês já começam a compreender, né, a catedral. Na parte interna você já começa a compreender a parte externa. Talvez aqui algumas pessoas não conseguem ter essa visão, né? Mas para quem é estudante de arquitetura, para quem é arquiteto, está participando aqui da live, já consegue ter essa visão um pouco mais facilitada do 3D, né? Porque você tem o transepto, você tem essa parte longitudinal da nave central, e aí na intersecção você tem a cruzaria, e justamente nessa cruzaria você tem essa agulha subindo, trazendo essa verticalidade. Tá? Se vocês observarem bem embaixo da cruzaria, vocês conseguem ver a diferença, vocês conseguem ver essa intersecção. Tá? Eu já tive a oportunidade de visitar algumas catedrais, como eu disse para vocês, e sempre eu observo a cruzaria. Né? Existe uma diferença ali estética na cruzaria, que vocês conseguem perceber no momento que vocês estão dentro da catedral. Tá bom? O que mais que a gente pode falar ali na frente do transepto? A gente tem ali nessa parte roxa mais clara o deambulatório. Deambulatório vem da palavra deambular, e deambular significa simplesmente andar. Né? Então, quando você está deambulando, você está andando em volta. Tá? Então, o deambulatório, né, etimologicamente falando, traz justamente esse conceito. Ali no deambulatório, normalmente você tem várias esculturas, você tem pinturas, né? Que, como eu disse para vocês, começa já no começo da nave lateral e passa por toda essa extensão da catedral e volta ali até o pórtico de entrada novamente, tá? Então, o deambulatório tinha ali, né, vários elementos artísticos também na sua composição. E já na parte externa, como se fosse uma extensão do deambulatório, a gente tem as capelas radiantes, onde você tinha nichos, e nesses nichos normalmente você tinha também algumas esculturas relacionadas ao santo pela qual a catedral foi dedicada, né? Ou escultura da Virgem, etc. e tal. Depende muito da situação, depende muito da catedral. Maravilha? 100%? O que mais que a gente pode falar aqui? Bom, tem um altar, né? Naquele amarelo ali mais clarinho, que fica bem ali próximo do deambulatório. O altar é uma das partes principais da igreja, uma das partes mais importantes da catedral. E olha que interessante, eu coloquei ali aquela rosa dos ventos ali, representando norte, sul, leste, oeste, justamente para vocês perceberem a orientação da maioria das catedrais. Percebam que
O deambulatório ele está posicionado a leste, certo? E o altar está também posicionado a leste. O sol ele nasce a leste e se põe a oeste. Pense em uma missa no domingo de manhã, quando o sol está ali, né? Nascendo e etc, né? Pensa nesse sol nascendo a leste e passando ali na frente dos fiéis, né? Que estão participando ali daquela missa. Seria uma sensação fantástica, né? Seria uma sensação assim bem transcendente, né? A gente já falou sobre a ideia da metafísica da luz, né? Como a luz ela representa o próprio Cristo, né? João capítulo 8 lá fala, né? O Evangelho de João, no capítulo 8 ali, qual que é o versículo? Acho que eu até tinha anotado aqui ontem. João capítulo 8, versículo 12. Lá Cristo diz, né? Eu sou a luz do mundo. Então, se o próprio Cristo se intitulou como sendo luz, e a luz normalmente tende a afastar as trevas de uma maneira simbólica, o deambulatório e o altar ficam colocados na parte leste, porque quando o sol está nascendo, você tinha esses reflexos do sol batendo nos vitrais e refletindo diretamente nos fiéis, né? O que causava assim uma sensação transcendente fenomenal. Tá? Então isso também é bem interessante. As catedrais elas são posicionadas de uma maneira bem estratégica no que diz respeito à orientação. Tá? Não é por acaso que as catedrais elas são orientadas dessa forma. Fora o fato de que também tem o fato de que Jerusalém fica no leste, né? Então Jerusalém tem uma importância significativa para os cristãos, para os judeus, para os muçulmanos. Então normalmente essa parte do altar do deambulatório também ficava para leste, justamente apontando para Jerusalém, para Israel, né? Para a Terra Santa, para a terra onde o Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Não é? Assim acreditamos. Muito bem. Vamos avançar. Aqui nessa imagem eu queria falar sobre muitas coisas com vocês, né? Mas olha como é que o tempo tá voando aqui, né? Já deu 1 hora de aula. A minha intenção era que essas aulas elas durassem 1 hora, pessoal. Mas eu não estou conseguindo, né? Tem muito conteúdo para ser passado. Eu não quero que as coisas fiquem pela metade. Então vamos permanecer, vamos ficar até o fim, tá bom? Tudo bem que existem compromissos aí, etc. Mas, pô, são 3 dias, né? Então vamos ficar até o fim aí nesses 3 dias. Vamos fazer esse compromisso e vamos aprender junto, tá bom? Maravilha? Bom, o que eu posso começar a falar aqui com vocês, né? Lá no fundo vocês conseguem ver o deambulatório com o altar, né? E a gente consegue perceber a iluminação entrando por esses vitrais do deambulatório, né? Olha como seria interessante, né? Durante o dia, um dia bem ensolarado, né? Essa luz batendo nos vitrais e esses vitrais refletindo nos fiéis. Algo fenomenal, algo muito, muito interessante mesmo, tá? Que mais que a gente pode falar aqui das catedrais, pessoal, em termos de símbolo? As catedrais elas vão ter muitos números e muitas vezes esses números eles vão ser buscados na Bíblia. Então, na Bíblia existem números bem conhecidos, como por exemplo o 3, né? O 3 é um número muito, muito conhecido na Bíblia. Então, representa a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Na entrada da catedral a gente vê 3 portais, né? 2 portais ali para as naves laterais e um portal principal para a nave central. Isso traz a ideia de Pai, Filho e Espírito Santo, né? Porque a gente poderia ter uma entrada apenas como no templo grego. A gente poderia ter 5 entradas, a gente poderia ter, 10 entradas na fachada, como em algumas edificações do Renascimento. Mas a gente tem 3 ali e eu acredito que isso não é uma coisa simplesmente assim jogada ao acaso, né? O Harvey vai falar em alguns de seus livros dessa importância, né, da numerologia para os medievais. O 7 também é um número muito importante, né? Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Tem toda uma questão ali simbólica também o 7, né? O que mais que a gente pode falar aqui? 4 também é um número importante, são 4 os evangelhos. Tá? O que mais que a gente pode falar aqui? 12, né? 12 é um número muito significativo, você tem os 12 apóstolos de Cristo, né? Algo muito, muito importante. Você tem as 12 tribos de Israel, tá? Então, 144, né? Que também vai ser um número importante também dentro das catedrais. Enfim, numerologia está muito presente e tudo que a gente vê
Às vezes a gente vê uma sequência de arcada, né, com 7 arcos ogivais. Isso não é por acaso, pessoal. Tá? Isso é pensado, tudo aqui é pensado com muita ordem, com muita medida, com muito esmero, sabe? Nada é por acaso dentro de uma catedral gótica. Tudo aqui é simbólico, tudo aqui realmente possui uma linguagem que você precisa compreender. Se você não compreende essa linguagem, no momento em que você entra dentro de uma catedral aqui, você é um analfabeto. Por quê? Porque a catedral está querendo te passar uma simbologia. E você é analfabeto para compreender essa simbologia que a catedral está te passando, então você não vai conseguir ter a mesma experiência de alguém que compreende isso, de alguém que realmente consegue pegar essa simbologia. Entende? Então isso é importante. Aqui a gente consegue ver essa arcada, né? Já falei o que é uma arcada para vocês na aula de ontem. Uma arcada é simplesmente uma sequência de arcos. Nesse caso aqui a gente tem uma arcada ogival, sendo sustentada aí por pilares bem espessos, né? A gente tem um capitel ali com algumas folhagens, né? Uma determinada variação da ordem coríntia. Capitel é aquela parte ali que fica no topo da coluna, tá, pessoal? Isso vem dos gregos, tá? Então a gente tem um elemento grego aqui dentro da catedral gótica, né? E vai ser assim em todos os estilos, né? Essa é a verdade. Só lá no começo do século XX, lá por 1919, que os modernistas eles vão romper realmente com a tradição e tentar se livrar de qualquer tipo de simbologia, de qualquer tipo de ornamento, né? Como diria o Adolf Loos, o ornamento para os modernistas vai ser um crime, né? Mas enfim, um pedófilo falando que ornamento é crime é complicado, né? Adolf Loos, para quem não sabe, ele teve problemas com pedofilia, tá, pessoal? Poucas pessoas sabem disso, mas é uma pessoa que é adorada dentro do meio acadêmico, né, por ter escrito esse livro, né, O Ornamento e Crime. É uma pessoa que é vista como uma referência, como um dos pioneiros dentro do movimento moderno, mas o Adolf Loos tem tantos problemas pessoais na vida dele, e esse aí é o mais suave, tá, esse problema de pedofilia aí que ele teve. Mas enfim, não é o assunto da aula de hoje, né, não vamos falar sobre modernismo aqui, porque a gente está muito bem aqui nessa simbologia. Veja, acima aqui dessa arcada a gente consegue ver as galerias. Nessas galerias a gente tinha normalmente cantores, a gente tinha pessoas que participavam do louvor da catedral, que participavam dos cantos da catedral, né? Vale lembrar e vale dizer que foi justamente na Idade Média que surgiu a polifonia. Né? Também é uma coisa que eu não falei ontem, mas que eu lembrei aqui agora. Polifonia, que é esse canto, né, com múltiplas vozes. Isso aí surgiu na Idade Média, isso aí surgiu com a igreja, isso aí vem de uma tradição gregoriana, né, dos cantos gregorianos, então a polifonia se desenvolve nesse sentido. Então você vai ter essas pessoas ali naquela parte de cima ali da arcada, na chamada galeria, as pessoas ali paradas, né, cantando juntas e em harmonia, em proporção e buscando, né, todos esses efeitos fenomenais que a música tem, né, na consagração, na própria adoração, né, eu acho que a música tem um papel fundamental. Lá em cima a gente vê as janelas, né, em cima das galerias, vocês conseguem ver ali, meio azul, né, aquelas janelas ali são chamadas de clerestórios, onde você tem bastante entrada de iluminação natural para dentro da igreja. E aí, para finalizar essa imagem aqui, eu queria falar sobre essa abóboda, né? Essa abóboda que vocês estão vendo aí. Alguém sabe o nome dessa abóboda, pessoal? Alguém aqui da live sabe me dizer qual é o nome dessa abóboda aqui? Enquanto alguém tenta arriscar alguma coisa aí, vamos lá, participem. Participem, tá? Não me deixa falando sozinho aqui não, eu vou dar uma lida nos comentários aqui. A galera tá falando bastante aqui... agradecemos a palestrina pela polifonia, resultado no violãozinho na missa. Entendi o que você quis dizer. Eu sempre estudo a catedral que vou visitar e fico com o pescoço doendo de tanto olhar para o teto. Mas eu amo as capelas, né? De fato, o Maria Alves, quando você vai visitar uma catedral gótica, querendo ou não, você tem que olhar bastante para cima, né? Porque existem vários detalhes assim fenomenais que só estão na parte de cima, né? O pessoal tá falando aqui abóbada ogival. Não é uma abóbada ogival. Uma abóbada ogival seria uma sequência de arcos ogivais, tá? Então teria claramente aquele formato ogival.
Aqui a gente não está vendo isso, a gente não está vendo aqui uma abóbada ogival, né? Apesar de você ter ali uma pequena inclinação ali na nervura, isso não classifica a abóbada como sendo uma abóbada, como você disse aqui, uma abóbada... Eita, me fugiu a palavra. Uma abóbada em cruzaria, seja lá o que você disse, tá? Mas uma pessoa disse aqui, tá? Uma pessoa que acertou, é o Lucas, uma abóbada nervurada, tá? Parabéns, Lucas. O Lucas... Deixa eu falar um pouco sobre o Lucas aqui, né? O Lucas, ele tá aqui nas minhas aulas toda segunda-feira, sabe? E o Lucas, eu não acredito que ele é arquiteto, né, Lucas? Mas a gente tem desenvolvido aí uma amizade aí, toda vez que ele entra na segunda-feira, a gente sempre se comunica aqui nas aulas e etc. E apesar do Lucas ele não ser arquiteto, você pode ver que a única pessoa que respondeu corretamente aqui foi ele, né? Por quê? Porque é uma pessoa que está perseverando nas aulas aqui toda segunda-feira, tá? Então, de fato, o que a gente está vendo aqui na tela é uma abóbada nervurada, tá? Porque possui nervuras na sua composição interna. Então, várias pessoas aqui acabaram se arriscando também, a abóbada... a Giovana também tinha falado, né, Giovana? Parabéns, é uma abóbada nervurada, tá? O Gabriel ali, Alves falou abóbada cruzada, de cruzaria, etc e tal. A galera comentou ali algumas coisas ou outras. Abóbada de aresta, né, também foi mencionada ali. Parabéns a todas as pessoas aí que comentaram, né? Eu acho importante essa participação aí. Mas o que a gente está vendo aqui, de fato, como o Lucas e a Giovana falaram, né, foram os dois aí que acertaram, o que a gente está vendo aqui é uma abóbada nervurada. Por quê? O que são essas nervuras? As nervuras são como se fossem esses riscos, né, essas pequenas veias que a gente está vendo na abóbada, tá? Pessoal, deixa eu colocar uma coisa aqui que muita gente erra, tá? Essa é uma diferença assim que... É uma diferença que eu vejo as pessoas se confundindo o tempo todo, né? As pessoas vão no Pantheon e falam o seguinte, olha, essa abóbada do Pantheon aqui, né, de Roma, fenomenal, né? Essa abóbada de concreto pozolano aqui, com esse óculo aqui, fenomenal. Não é abóbada, aquilo lá é uma cúpula, tá? E isso aqui que vocês estão vendo não é uma cúpula, isso aqui é uma abóbada, tá? Então existe uma diferença significativa. Uma abóbada normalmente é uma sequência de arcos, seja um arco ogival, seja um arco semicircular, tá? Normalmente uma abóbada é composta por arcos, beleza? Já uma cúpula vai ter a sua composição ali de diferentes materiais. O Brunelleschi, por exemplo, usou tijolo, né, na cúpula de Santa Maria del Fiore. Os romanos ali no Pantheon usaram concreto pozolano, que é aquele concreto à base de cinzas vulcânicas, tá? Mas é importante vocês diferenciarem essas duas coisas. Não cometam esse erro, tá? De confundir abóbada com cúpula. São duas coisas diferentes, beleza? Então, o que a gente está vendo aqui... na nave central aqui, logo acima, nesse teto aqui, é uma abóbada nervurada, tá? Vocês percebem que as nervuras, elas começam no centro, tá? E elas vão se distribuindo pelos pilares. Essas nervuras, pessoal, elas não têm uma função apenas estética, elas também têm uma função estrutural, porque elas vão agir estruturalmente justamente nos encontros mais frágeis da estrutura, tá? Então, as nervuras, elas possuem sim uma função estética, claramente, né? Deixa aqui a edificação mais interessante, esteticamente falando, mas elas também possuem uma função mecânica, uma função estrutural, que é agir como ponto de apoio nos encontros mais frágeis da estrutura, tá? Então, é interessante a gente analisar também por esse ponto de vista. Maravilha? Então é isso, pessoal. Eu acho que vocês tiveram uma boa noção do que é o interior de uma catedral gótica, tá? Recapitulando bem rápido aqui. Nártex na entrada, tá bom? Ali, naquele azul escuro, a gente tem essas duas torres sineiras, os campanários, naves laterais, nave central, transepto, tá bom? No encontro do transepto com a nave central, cruzaria, onde sobe a agulha principal da catedral. Na frente da nave central a gente vai ter o altar, o deambulatório, né? Na parte externa ali do deambulatório a gente vai ter as capelas radiantes, e é basicamente isso, tá? E aí eu encerrei mostrando essa foto interna aqui de Notre Dame, para mostrar para vocês essa arcada, né? Que logo acima da arcada a gente tem
basicamente essa parte aí das galerias, e na parte ali superior das galerias a gente tem o clerestorio, que permite a entrada de iluminação natural de fora para dentro. Na parte interna do teto a gente consegue ver as nervuras, que agem como ponto de apoio na estrutura, principalmente nas partes mais frágeis. E essas nervuras elas vão se distribuindo pelos pilares, elas vão ajudando a estrutura a suportar o peso que vem de cima. Maravilha? Maravilha. 100%. Então, podemos encerrar a aula aqui, né? Não, temos algumas coisas para serem ditas aqui ainda. Ainda temos 3 slides aqui, tá? Vamos lá? Vamos avançar, então. O que eu queria mostrar para vocês aqui já é algo mais simples, né? Essa aqui é uma foto da Catedral de Chartres, do interior da Catedral de Chartres. Não é Chartres, tá, pessoal? Chartres. Não é Amiens. Amiens, né? No francês aí tem alguns problemas aí que a gente tem dificuldade, né? A gente sofre, a gente que fala português, porque às vezes a gente vai querer, né, traduzir ali ao pé da letra, né, e acaba saindo a pronúncia errada. Mas aqui em Chartres a gente consegue... Eu tinha uma aluna francesa na comunidade vitruviana, eu não sei se essa aluna está aqui assistindo essa aula, né? Quem sabe ela esteja aqui. Eu tinha uma aluna da França na comunidade vitruviana que ela falava português, tá? Eu não sei se você está aqui, se manifeste aí, tá bom? E ajuda a galera aí a pronunciar, né, as palavras de uma maneira correta. Mas enfim, aqui, pessoal, a gente consegue perceber como as nervuras elas se distribuem pelos pilares, tá? E aí esses pilares acabam sendo compostos, né? Existem outros nomes para esses pilares aqui das catedrais góticas, mas o nome mais simples realmente seria um pilar composto, tá? Por quê? Porque todas essas nervuras elas são distribuídas diretamente nos pilares, tá? Então, vocês percebem a quantidade de elementos estruturais que foram criados por esses homens do medievo? Tudo isso aqui é novidade, pessoal. Tá? A grande parte das coisas que existem nas catedrais góticas são novidades, são criatividade desses homens do medievo, desses grandes construtores, desses arquitetos, desses aprendizes, né? Até o aprendiz lá, a gente tem que dar o mérito para ele lá, né? Apesar de ele carregar pedra, ele tem o seu mérito ali, né? E carregar pedra é uma coisa que eu sei, né? Eu sei como carregar pedra. Sabe por quê? Quando eu me mudei para Londres, há 6 anos atrás, eu trabalhei de tudo aqui, pessoal. Né? Tenho que confessar isso para vocês. Trabalhei absolutamente fazendo tudo aqui nesse lugar. Né? E olha que eu já era formado em arquitetura, né? Eu lembro a primeira vez que eu falei que eu ia sair do Brasil, eu ia trabalhar em Londres, etc. Eu ia atrás do meu sonho de fazer uma pós-graduação em História da Arquitetura em Londres, etc. e tal. E aí teve uma pessoa da minha família que, enfim, chegou em mim e falou o seguinte: olha, você vai sair do Brasil como arquiteto para trabalhar em Londres lavando prato, né? A pessoa falou isso pra mim. Felizmente eu não me abalei absolutamente com nada do que a pessoa falou, né? Mas eu acabei chegando em Londres e realmente tive que lavar prato, né? Tive que lavar prato, o começo é muito difícil, trabalhei em restaurante. Quem conhece a minha história aqui sabe que eu sei fazer sushi, né? Porque eu trabalhei durante quase 9 meses, né? Quase um ano ali como sushi chef. E em um desses períodos aí muito complicados desse meu começo aqui em Londres, eu trabalhei em construção. Trabalhei em obra pegando pesado mesmo, né? A gente pegava umas obras pequenas, né? E muitas vezes eu tinha que carregar pedras ali de 70 quilos. Então eu sei exatamente como é esse esforço aí do homem do medievo, né? Para carregar todas essas estruturas aí que eram realmente pesadíssimas, né? Esse homem do medievo, ele merece toda a nossa admiração. Porque, olha, eu vou falar para vocês, não é fácil. Não é fácil você carregar pedra aí de 70 quilos na mão, né? É complicado. Mas enfim... depois de um tempo, né, graças a Deus as coisas elas foram se ajeitando, né? Quem vem com a ilusão de achar que você vai mudar para um país e você vai começar a trabalhar na sua área do dia para a noite, está muito enganado. Se você não estiver disposto a passar pelo inferno, você não vai conseguir, em certo sentido, valorizar o céu quando você chega no céu, né? Então tudo isso foi para o meu crescimento, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Né? Como eu disse para vocês na aula passada, a primeira vez que eu viajei de avião na minha vida foi quando eu fui diretamente para a Europa, para chegar aqui e começar a trabalhar. Trabalhei de sushi chef, trabalhei entregando comida,
e trabalhei em construção, pegando essas pedras aí. Mas, depois de 2 anos, entrei em um escritório, né? Comecei a trabalhar nesse escritório, a gente fazia ali algumas vendas de produtos de construção online. Fiquei 3 anos e meio nesse escritório e depois de 3 anos eu consegui entrar em escritório de arquitetura, né? Hoje eu trabalho em um escritório de arquitetura e design de interiores, né? O escritório ele trabalha bastante com design e projeto no pavimento superior e no pavimento no pavimento inferior, e no pavimento superior a gente tem uma loja ali com produtos de luxo, etc e tal. Só que essas coisas, pessoal, elas não surgem do dia para a noite, né? A gente precisa ralar, a gente precisa se entregar, a gente precisa estar disposto a comer o pão que o diabo amassou para realmente valorizar as coisas boas quando elas chegam, né? Mas eu só estou comentando isso aqui porque muita gente me manda pergunta lá no Instagram falando o seguinte: professor, quero muito ir para a Europa, quero muito estudar na Europa, quero trabalhar como arquiteto na Europa, etc. Como é que eu faço aí? Você está trabalhando como arquiteto aí, etc. e tal, como é que eu faço? Veja, as pessoas elas querem, mas elas não estão dispostas a sacrificar, né? Então, se você não está disposto a trabalhar fora da sua área para buscar o seu sonho, não venha, não venha. Porque você vai se dar muito mal, né? Você vai se frustrar e você não vai conseguir absolutamente nada. Agora, se você é uma pessoa que tem vontade de mudar a sua vida, que tem vontade de trabalhar como arquiteto em Londres, se desenvolver como profissional, ganhar bem e etc e tal, e realmente buscar uma melhoria e estar disposto a sair da sua área e encarar todas as condições mais humilhantes possíveis até você chegar onde você quer, então venha, porque aí você vai conseguir, né? Então, é só uma coisa que eu lembrei aqui quando eu estava falando desses medievais carregando pedra, né? Porque realmente eu fiz muito isso na minha vida e não me arrependo, pelo contrário, eu olho para trás, vejo onde eu tô hoje e tenho muito orgulho, com certeza, tá? Tudo isso contribuiu para mim ser quem eu sou hoje, para mim ter a minha formação, para mim ter a minha comunidade no Brasil, meu trabalho no Brasil, meu trabalho aqui. Então, essas coisas elas são fundamentais, né? Eu acho isso muito importante. Mas é isso, eu só lembrei, porque a gente estava falando aí sobre esse pessoal aí do medievo, né? Esses aprendizes que sofriam bastante aí na mão dos mais experientes carregando pedra. Então é isso. Aqui a gente vê esse órgão, né? Que é uma coisa muito comum nessas catedrais góticas também, né? O órgão ele tem esse papel musical, né? Muito, muito significativo. Mas o grande destaque dessa imagem aqui não é o órgão, é justamente mostrar para vocês essas nervuras vindo da abóbada de cima para baixo, tá? Então você pode ver como essas nervuras elas se unem e aí elas, uma vez que elas se unem, elas são distribuídas diretamente no pilar. Então são diversos elementos estruturais apoiando, tá? Todo o peso que vem de cima. A gente já mencionou aqui as nervuras. A gente já mencionou aqui os pilares compostos. A gente já falou aqui sobre os arcobotantes, né, que são aqueles elementos diagonais que são apoiados pelos contrafortes. Então é por isso que a estrutura da catedral ela consegue ser mais leve do que uma igreja românica, por exemplo. Se ela é mais leve, se ela não cumprir uma função estrutural tão forte como uma igreja românica, ela consegue ter mais aberturas, mais iluminação. Então já quebramos esse mito ontem de que a catedral gótica escura, né, enfim, dark, essa catedral gótica aí que aparece aí em alguns contos de fada, essa catedral ela não existe na realidade. As catedrais góticas elas são cheias de luz no seu interior. Tá bom, pessoal? Maravilha? 100%? Então tá, vamos finalizar a aula então para a gente analisar as partes externas da catedral, tá? E aqui é muito interessante. Aqui é muito interessante a gente analisar essas partes externas porque existem infinitos elementos aqui que a gente poderia comentar, tá? Mas, querendo ou não, o nosso tempo é limitado, então vamos falar aqui sobre os elementos mais importantes, tá? E os fortes estão aqui, tá? Eu estou interessado aqui nos fortes, né? Não estou interessado aqui nas pessoas que entram na aula e saem depois de 10 minutos ou se distraem ali com o celular. Eu estou interessado nas pessoas que vão ficar aqui até o fim, né? E os fortes estão aqui, ó, já quase 500 pessoas aqui presentes, né? Eu falei para vocês, ontem estávamos com 820, hoje já descemos para 500, 520, amanhã vai descer um pouquinho mais. Por quê?
porque os fortes são aqueles que prevalecem, tá? Então não deixa a chama apagar, permaneça até o fim, porque você não vai se arrepender, tá? Todo esse conteúdo aqui vai ser útil para sua vida. Quando você se deparar com uma catedral gótica, a sua experiência vai ser muito mais significativa. Você vai conseguir ler esses elementos. Já falamos sobre grande parte aqui dos elementos internos, né? Das partes internas de uma catedral. Agora, na parte interna, como a gente lê esses símbolos aqui, né? E essas partes externas que existem na catedral. Em primeiro lugar, lembra do portal que eu falei para vocês, né? Desses 3 portais aí, representando o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Pois é, já tem aqui uma simbologia nesses portais que a gente já comentou. Número 1 ali eu coloquei alguns números aqui para facilitar a compreensão. Número 1, a gente tem esses portais, tá? Na parte de cima da abertura da porta, a gente tem um elemento ali que a gente chama de tímpano. O tímpano é esse elemento triangular, né, ogival, onde ficam ali, vocês não conseguem ver os detalhes aqui, infelizmente, porque a qualidade da imagem não está muito boa. Eu tirei essa foto aqui em Shot. Mas se vocês observarem qualquer foto de chat aí na internet depois da aula, vocês vão conseguir ver, né, todo esse trabalho de entalhe que existe ali no tímpano. O tímpano é simplesmente aquela parte que está acima da porta ali, do portal da catedral. Aí, fazendo ali a parte externa do tímpano, a gente vai ter as arquivoltas, tá? Nessas arquivoltas a gente tem pequenas esculturas de apóstolos, né, de santos e de diversas outras figuras, tá? Então você tem a porta, você tem o tímpano e aí as arquivoltas, né, em volta do tímpano, beleza? Então aqui já falei sobre 3 elementos, né, só na parte número 1 aqui. Depois, a gente já consegue ver na janela aqui, em primeiro lugar, os vitrais, tá? O vitral, pessoal, ele era feito simplesmente de vidro, chumbo que fazia a unificação desses vidros, né? E aí você tinha determinados pigmentos ali que eram jogados ao forno em altas temperaturas, né? Que adquiriam aí toda essas características que a gente vê nesses vitrais. Inclusive, só a título de curiosidade, se vocês quiserem visitar uma igreja gótica, uma catedral gótica, para estudarem os vitrais, visitem Chartres, porque é uma igreja que possui vitrais conservados do medievo, tá? Se você olhar, por exemplo, vamos pegar algum caso aqui, Sainte-Chapelle, por exemplo, né? Que é uma igrejinha, uma capelinha muito importante. Vários vitrais de Sainte-Chapelle foram danificados, tá? Durante a época das guerras, por exemplo, tá? Se você pegar Saint-Denis, que a gente já estudou aqui, a primeira igreja gótica da história, vários vitrais de Saint-Denis também foram danificados durante a Revolução Francesa, né? Os revolucionários entraram em Saint-Denis e vandalizaram completamente Saint-Denis. Eu não falei ontem, mas Saint-Denis é como se fosse um sarcófago real, tá? Tem vários reis ali que foram sepultados em Saint-Denis. Então, esses revolucionários entraram ali dentro, vandalizaram os corpos, né, que estavam sepultados ali, enfim. Revolução Francesa é isso, né, pessoal? Uma vez eu vi um professor que ele falava assim, né? Olha, toda vez que você ouvir a palavra revolução, você pode trocar essa palavra revolução por alguma coisa boa que aconteceu na história, né? Professor de história falando isso. Então, toda vez que você tem a palavra revolução na frente de alguma coisa, é porque tudo aquilo foi positivo na história. Revolução Francesa, né, pessoal, foi o pior desastre da história da humanidade, né? Eles começaram prometendo derrubar o establishment. Aquelas pessoas que prometeram derrubar o establishment se tornaram o establishment e passaram a oprimir, né? É isso que aconteceu na Revolução Francesa. Depois de um tempo eles não resolveram nada, eles mataram milhares e milhares de pessoas semanalmente na guilhotina e aí entregaram o cargo para um outro ditador que foi Napoleão Bonaparte. Então assim, fora todos os danos que eles causaram no patrimônio arquitetônico da época, tá? Saint-Denis é apenas um exemplo, né, dos vários que foram destruídos pelos revolucionários na Revolução Francesa. Então uma das piores desgraças da história, né, foi a Revolução Francesa, tá? Tem um livrinho muito interessante que eu recomendo para vocês chamado Reflexões sobre a Revolução na França, tá? Vale muito a pena a leitura. Mas enfim, não vamos falar sobre a Revolução Francesa, mas o ponto é que alguns vitrais foram danificados na Revolução Francesa, só que Chartres
felizmente conserva uma grande parte desses vitrais originais aí do medievo. E do lado de Chartres, aqui tem uma dica de ouro para vocês, tá? Do lado da Catedral de Chartres tem o Museu dos Vitrais. Então você pode ir lá nesse Museu dos Vitrais, tocar os vitrais, ver como é que os vitrais eram feitos. Tem até algum maquinário lá original do medievo, de como esses vitrais eram feitos, tá? Então visitar Chartres é uma experiência assim fenomenal que todas as pessoas deveriam fazer. Fica pertinho de Paris, um trem ali que você pega, 1 hora você está em Chartres, 1 hora você está em Versalhes, você já consegue visitar ali obras do Rococó, né? Depois mais 1 hora você está em Amiens, 1 hora você está em Reims, 1 hora você está em... O que mais que a gente pode falar aqui? Na Vila Savoie do Le Corbusier, né? Se você gosta de arquitetura moderna, enfim. É isso, você pode conhecer várias coisas em Paris, tá? Paris é uma cidade, assim, fundamental para estudantes de arquitetura e arquitetos de maneira geral. Então tá aqui os vitrais, né? Número 3 ali, os vitrais, você tem esse fechamento na parte superior ogival, né? Com 2 arcos pontiagudos, já expliquei isso. Na parte número 3 ali a gente tem a rosácea, tá? Uma rosácea muito grande aqui, né? Uma rosácea bem gigante mesmo. Rosácea é simplesmente esse vitral circular, tá bom? Vocês conseguem ver ali na parte externa da rosácea alguns elementos floridos? O nome desses elementos floridos é rendilhado, tá? Esses elementos eles eram feitos de madeira ou, na maior parte das vezes, em pedra, tá? Eram elementos florais que ficavam na parte externa dos vitrais. O nome deles é rendilhados, tá? Todo vitral gótico, na parte externa ali, a maioria desses vitrais góticos sempre terão rendilhados, tá bom? Então tá aqui o nome para você anotar. Na parte número 4, a gente consegue ver ali uma espécie de uma balaústra feita 100% de esculturas, né? Então também é um outro elemento que está muito presente na fachada das catedrais góticas, que são essas esculturas, tá? Vocês conseguem perceber também aí em Chartres, no caso, que as duas torres elas possuem uma determinada diferenciação, né? A torre da nossa direita é realmente original do período ali do medievo, né? A torre da nossa esquerda já é uma torre também original do período medievo, mas de um período de um gótico mais radiante, de um gótico mais, como eu posso dizer, um gótico assim mais ornamentativo, tá bom? Existem várias vertentes do gótico aqui, eu não vou entrar em detalhes, tá? Porque a gente não tem tempo, mas enfim. As duas torres foram construídas em tempos diferentes. A gente percebe que na torre da direita você tem um gótico mais primitivo, pouca ornamentação. Já na torre da esquerda você tem esse gótico flamejante, né? Flamejante porque relembra flamas, né? Flames no inglês. Então muito mais ornamento, né? Muito mais entalhe, mais esculturas, etc. Tá? 100%? Maravilha! Compreenderam aqui os diversos elementos, né, da parte externa? 3 portais, tímpano, arquivoltas, vitrais, rendilhados, rosáceas, balaústra feita de esculturas, tá? Duas grandes torres cineiras aqui. Na parte final ali da torre cineira a gente consegue perceber essas agulhas, tá bom? Então são muitos elementos, pessoal. A gente não tem tempo, tá? Já deu quase 1h20 de aula aqui, então a gente já precisa caminhar aqui e acelerar um pouquinho. Aqui nessa imagem vocês conseguem perceber de uma maneira ainda mais detalhada tudo que eu já mencionei. Na parte de número 1 aqui, que eu salientei ali para vocês, é justamente o formato da cruz latina. A vista superior mostra ainda mais essa cruz latina, né? Tá vendo como a gente tem um formato perfeito de uma cruz? E bem ali, no encontro do transepto com a nave central, a gente tem a cruzaria e na cruzaria sobe a agulha. Eu falei para vocês nos slides passados, acho que agora vocês conseguem ter uma dimensão tridimensional muito melhor, né? Número 2 ali, eu queria destacar para vocês a armação do teto das catedrais góticas, uma armação de madeira, né? Grande parte dessas armações, dessas tesouras, eram feitas de madeira. Não é à toa que a Catedral de Notre-Dame pegou fogo há um tempo atrás de uma maneira muito, muito rápida, né? Porque tinha muita madeira ali na sua composição do teto, tá bom? O teto desabou, a gente sabe muito bem disso. Tem até uns arquitetos contemporâneos ali querendo fazer umas maluquices ali no teto da Catedral de Notre-Dame, né? Eu não sei qual abordagem de restauro deveria acontecer, eu tenho algumas opiniões ainda
meio divididas, né, de qual abordagem, mas enfim. E número 3 ali eu quero mostrar para vocês, ao colocar o número 3 ali nos contrafortes e arcobotantes, esse apoio estrutural, né, justamente os contrafortes e arcobotantes. Número 4 ali a gente consegue, né, perceber, o número 3 ali é o contraforte, na verdade, que é esse pilar na vertical. E número 4 é o arcobotante, esse elemento diagonal que eu coloquei ali o vid, né, o zoom ali, justamente para vocês perceberem exatamente o que é cada um, né. O contraforte seria esse pilar na vertical. E o arcobotante seria esse elemento na diagonal se apoiando no contraforte e também na parede, tá? Essas estruturas, elas estão simplesmente ajudando a catedral a se manter de pé, né? Elas estão meio que assim, olha, nós estamos aqui para te ajudar a suportar todo o peso que vem de cima da abóbada, tá? Então, uma vez que nós estamos aqui te ajudando, essas paredes elas podem ser um pouquinho mais finas, né? Então você pode ter mais aberturas você tem mais vitrais, mais luz, tudo é uma consequência, tudo é uma coisa consequência da outra, não é verdade? E aí, temos aqui, né, essas esculturas aqui, né, as gárgulas, por exemplo, né, reis e anjos, né. Primeira coisa que eu gostaria de comentar aqui, né, no ensino fundamental e no ensino médio, os professores eles falam tanto absurdo, né, cada coisa maluca, que a gente fica até abismado hoje em dia, né? Na época a gente aceita tudo, né? Porque a gente não entende absolutamente nada de história, então falou ali amém, 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 né? Mas eu já vi professores de história falando que na Idade Média era proibido sorrir, né? Então, você contou uma piada ali na Idade Média, meu amigo, olha, tá condenado à morte, tá? Não pode nem contar piada na Idade Média, tá? Para alguns professores de história. Imagina só, você tá lá, né, andando lá tranquilamente na rua e de repente você vê uma pedra lá cair na cabeça do cidadão ali que tá construindo a catedral, enfim, não mata ele, mas é engraçado e você não pode rir, entendeu? Porque senão você vai ser decapitado, né, ou qualquer coisa do tipo. Existiu opressão sim, tá? Eu não sou dessas pessoas que olha pro medievo e vê, né? Ai, mas que período maravilhoso, né? Eram ali as crônicas do medievo, né? Esse mundo fantasioso, etc e tal. Existiu opressão, tanto política quanto religiosa. Sim, de fato, né? E não dá para negar isso, existem documentos, existem evidências, né, para isso. Mas não poder sorrir na Idade Média, pô, você tá tirando, né? Não poder sorrir na Idade Média. Então, existem alguns absurdos assim, pessoal, que é para acabar, né? É para arrancar o cu da bunda, como diziam outros, né? Aqui tem esse anjinho da Catedral de Reims dando risada. Pô, então se o escultor do medievo fez um anjinho dando risada, é óbvio que poderia sorrir na Idade Média, gente. É uma utopia isso, não existe um mundo onde você não pode sorrir, né? Isso não faz o menor sentido. Então, é óbvio que as pessoas poderiam sorrir, é óbvio que existia alegria na Idade Média, é óbvio que existia festas, celebrações, da mesma forma que existe hoje. O pessoal não ri para todo lado, o pessoal não chora, enfim. O homem do medievo não era um homem, um ET, né? Ele também tinha os mesmos sentimentos, as mesmas paixões, os mesmos problemas psicológicos, né? Então nós estamos falando de pessoas normais, que sorriam, que choravam, que davam risada, que bebiam, que morriam, que, enfim, tinham relação sexual, faziam tudo, tá bom? E tá aí essa escultura desse anjinho aí na Catedral de Reims para provar isso. No meio a gente consegue perceber aqui um rei, tá? Na Catedral de Amiens. E o que a gente consegue perceber aqui é que em muitas ocasiões as esculturas retratavam símbolos políticos da época, tá? Inclusive pessoas que patrocinavam a construção das catedrais, elas sempre estavam presentes na parte externa ali, como escultura nas catedrais, tá bom? E aí as famosas gárgulas, né? Quem aqui já assistiu Os Gárgulas, né? Era um desenho antigo, muito antigo. Eu me lembro de assistir esse desenho quando eu era criança, né? As gárgulas que elas realmente saíam, né? Das catedrais e salvavam as pessoas, enfim, não me lembro muito bem, mas enfim, tinha alguma parada nesse sentido.
As gárgulas elas foram muito bem retratadas na literatura do século XIX, nessa literatura romântica, né? Posso citar aqui o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, que foi uma obra literária escrita justamente para ajudar na conservação da Catedral de Notre Dame, tá? Pouca gente sabe disso. Mas o Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo, é um romance escrito justamente pensando na valorização e na conservação do patrimônio arquitetônico francês, principalmente de Notre Dame, tá? Então, olha como a literatura, às vezes, ela pode servir como ponto de apoio para a própria arquitetura e para a própria conservação do patrimônio, né? Isso é fundamental. As gárgulas, pessoal, elas tinham essa função estética, né? Para muitas pessoas não é nem estética, é quase que um filme de terror, né? Mas a verdade é que as gárgulas elas eram um ponto de escape para a água do telhado, tá? Então, se você perceber na boca de várias gárgulas, existe ali um cano. Então, existe uma função utilitária para as gárgulas na catedral, que é simplesmente servir como calha, né? Trazendo aí para os termos mais simplórios, né, para vocês entenderem o que eu quero dizer, as gárgulas elas seriam como calhas, que elas tiram a água do teto para fora da catedral, tá? Vale a gente dizer que várias das estruturas internas eram feitas de madeira, então você tem que afastar a água ali da catedral, né? E as gárgulas serviam justamente para esse propósito, né? Elas afastavam a água do teto. Tem até uma imagem na internet de uma gárgula, né, onde a água acabou congelando, né? É algo muito interessante, essa imagem de uma gárgula colocando a água para fora, só que no momento em que ela foi colocar a água, estava muito frio e a água congelou, tá? Então aqui a gente vê as esculturas, que são esses elementos fundamentais das catedrais góticas, manifestando diversos momentos do dia a dia aqui do medievo, né? Você tem os reis, o poder político, você tem o poder espiritual, né? No caso aqui dos anjos, das figuras dos apóstolos, né? Das pessoas que inclusive patrocinaram, né, a catedral. E também você tem esses elementos mais simbólicos, né, como no caso das gárgulas, né? Alguns autores vão dizer que as gárgulas serviam para espantar os demônios, né, de perto das catedrais. Mas enfim, essa é uma coisa, é uma hipótese não conclusiva, tá? A gente também não sabe com precisão, né, vamos colocar assim, a função das gárgulas e das quimeras, tá bom? Maravilha, pessoal! E eu só queria encerrar a aula aqui dizendo uma coisa. Percebem como a gente consegue ver a vida do medievo nas esculturas, a vida da sociedade medieval nos vitrais? Uma das razões pela qual eu amo estudar a história da arquitetura, pela qual eu vou passar o resto da minha vida estudando a história da arquitetura, porque é isso que eu me encontrei, né? É isso que eu amo fazer, é justamente a capacidade da história da arquitetura de realmente conseguir contar histórias, tá? Então, quando você olha o vitral de uma catedral, nesse vitral existem reis, existem apóstolos, existem relatos da vida do Cristo, mas nesses mesmos vitrais também existem sapateiros, tecelãos, artesãos, pessoas que viviam naquela época, naquele contexto simples e que, através de um esforço ali, ofertaram alguma coisa para a construção das catedrais e aí tiveram a sua imagem retratada nesses vitrais. Então, a arquitetura tem esse poder de contar histórias através da sua própria estrutura. Quando eu olho para o vitral de uma catedral gótica, eu não estou compreendendo apenas a técnica construtiva e funcional, a técnica mecânica ali do vitral. Não é só isso. Eu estou compreendendo também a hierarquia social que existia naquela época. E olha que interessante. Em um mesmo vitral você consegue encontrar reis, carpinteiros, sapateiros, anjos, figuras celestiais. Então, a gente consegue perceber, e o professor Ricardo da Costa fala isso em um de seus livros, que a hierarquia ela era menor na Idade Média, né? Você não tinha essa distância que a gente tem hoje entre governantes e governados, né? Então, o rei, muitas vezes, ele tinha um diálogo ali com o sapateiro. O rei ele conseguia ter uma relação com os cidadãos do seu reinado,
né? O rei muitas vezes frequentava a missa junto com as pessoas ali do bairro, né? A hierarquia ela era menor no medievo, né? As pessoas elas tinham esse contato mais pessoal umas com as outras, independentemente da sua posição política ou social. Então, quando eu observo uma catedral, né, isso eu falei em um documentário uns tempos atrás, eu vejo um grande livro de pedra. Eu vejo, assim, vários elementos que conseguem conversar com diferentes épocas em diferentes tempos, né? Os próprios vitrais, né? Se a gente olhar a função primária dos vitrais, você tinha ali uma função pedagógica nos vitrais, né? Naquela época a missa era feita em latim, né? O latim ele tem uma conexão ali para os católicos com a tradição da igreja, etc. e tal, tanto é que existe uma febre hoje em dia por aprender latim, né? Se você quer falar que você é um grande intelectual hoje em dia, basta você colocar uma frase em latim no seu Instagram, que você já se passa como um grande intelectual, mas a verdade é que os vitrais eles tinham essa função pedagógica no medievo, né? Porque como a missa era em latim, nem todas as pessoas conseguiam compreender o que estava sendo dito ali, elas acabavam sendo educadas por esses vitrais. Elas observavam a vida do Cristo, como ele nasceu, como ele morreu, como ele ressuscitou. E elas aprendiam um pouco, elas fortaleciam a sua fé ao contemplar esse tipo de figura, né? Esse tipo de imagem que existia nos vitrais. E eu acho isso muito importante, eu acho isso fenomenal. Eu acho que as igrejas elas acabaram perdendo um pouco desse poder e dessa força simbólica, né? Depois do começo do século XX. Infelizmente, né? Eu não vejo com bons olhos assim igrejas nesse estilo modernista, minimalista, porque a igreja precisa de símbolo, a igreja precisa de ornamento, a igreja precisa contar histórias mesmo sem falar, né? Muitas vezes a pessoa ali que chegava para uma missa ali naquele contexto do medievo, ela não entendia muitas vezes o que estava sendo dito pelo padre, mas ela saía com um sermão absorvido porque ela conseguiu compreender nos vitrais, nas pinturas, em algumas esculturas, nem todas, que a vida do Cristo poderia fazer uma grande diferença nos momentos difíceis, né? A vida do Cristo poderia consolar, né, a vida dessas determinadas pessoas por todas as dificuldades que elas estavam passando, né? Então, elas conseguiam encontrar esse consolo nas catedrais porque ali estava a vida do Cristo. E se o Cristo passou por todos os problemas que ele passou, quem sou eu para não conseguir passar por esses problemas, né? Eu imagino que esse era o tipo de pensamento que passava na cabeça de algumas pessoas nessa época. Então, a arquitetura é uma maneira de se contar histórias. A forma como construímos é um reflexo do modo como vivemos. Então, você quer compreender como os egípcios viviam? Estudem as pirâmides. Você quer compreender a filosofia e a religião dos gregos? Estudem os templos clássicos. Estudem o Párteno. Você quer compreender, né, a geopolítica romana? Estudem, né, essas grandes obras de infraestrutura dos romanos, como as estradas, as pontes, os aquedutos. Né? Você quer compreender o modo de vida do medievo? Estudem as catedrais, porque ali você vai ver que a religião cristã estava no centro da vida daquelas pessoas. Você quer compreender a sociedade vitoriana e todas as suas mudanças, né, e as suas confluências? Estude a arquitetura do século XIX, principalmente a arquitetura do ferro, para você compreender todas aquelas mudanças em termos de materiais que começaram a acontecer nesse período. E você vai entender muito mais a evolução industrial do que simplesmente, né, ler esses textos aí, essa decoreba, porque você está estudando uma manifestação construtiva que sobrevive até os dias de hoje. Então, é por isso que eu estudo História da Arquitetura. Porque quando eu estudo História da Arquitetura, eu compreendo mais sobre mim mesmo. Eu compreendo que eu sou parte de uma civilização muito maior do que os meus 28 anos de vida. Eu compreendo que eu faço parte de um escopo histórico e eu preciso valorizar essa tradição a todo custo. Né? Eu não posso ignorar isso, aquilo que foi construído pelos meus antepassados com muito suor. Entende?